Tem uma coisa que ninguém te conta quando você está no fundo do poço, mas eu vou te contar nesse vídeo. Meu nome é Marley Moraes, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, nesse vídeo, eu quero falar algo que mudou a minha vida e que, se você aplicar exatamente como eu fiz, você vai mudar a sua vida também. Existe um erro comum entre nós, seres humanos, que quando nós estamos vivendo um cenário de caos ou um cenário que nos adoece, indesejado, que nos traz infelicidade, nós tendemos a brigar com a realidade, a não querer aceitar a realidade. E quanto mais a gente briga, quanto mais a gente se revolta, quanto mais a gente foca nas coisas ruins que estão acontecendo, mais a gente mergulha pra dentro desses problemas e maiores eles ficam. Quando eu estava no meu último emprego, né, sem ser o meu emprego atual, no meu anterior, eu estava vivendo um cenário extremamente estressante. Eu cheguei a ter burnout, fui ao psiquiatra, precisei fazer um tratamento para ansiedade. Eu dormia, acordava, sonhava, respirava o meu trabalho. Eu deitava na minha cama, eu não conseguia parar de pensar na minha agenda, de pensar nas minhas demandas. E era uma função que eu não me identificava. Eu não sou uma pessoa operacional e era uma função muito operacional. Apesar da parte estratégica, eu ficava um longo período do ano focada no operacional. E aquela situação me adoeceu. Eu precisei fazer um tratamento medicamentoso para ansiedade. Para vocês terem ideia, teve um mês que eu não consegui menstruar. Eu estava num pico de estresse tão grande que eu não consegui menstruar. E eu tive uma cólica absurda naquele mês. Eu fui ao médico, fiz vários exames. Tudo me mostrou que era aquele momento de estresse que estava me adoecendo. E o meu psiquiatra olhou pra mim e falou assim: o seu problema não é a ansiedade, o seu problema não é o estresse, o seu problema é a empresa que você trabalha. E aí eu entendi que eu precisava sair daquele emprego, mas não era simplesmente sair. Eu precisava sair dali para um lugar melhor. Eu vou explicar para vocês aqui em 4 passos qual foi o meu método para sair desse cenário. Eu já tinha usado exatamente esse método num cenário anterior na minha vida. E aí, quando eu estava nessa situação, eu lembrei do que eu havia feito e fiz e funcionou. Primeiro passo desse método: você precisa se acalmar. Você precisa passar por um processo de aceitação. Não tem nada que acontece na nossa vida que está solto, que está perdido, que é em vão, que vai ser jogado fora, que não vai servir para nada. Tudo que a gente vive existe um porquê. E a palavra de Deus fala que há tempo para todas as coisas. Na Bíblia está escrito que há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para plantar, há tempo para colher. Se você está vivendo uma situação de caos, seja num relacionamento, seja numa vaga de emprego, seja em casa, seja na família, seja na sua saúde, aonde for que tiver o seu caos, você precisa entender que isso não está acontecendo com você. Isso está acontecendo para você alcançar um degrau maior na sua vida. E para isso, você precisa aceitar esse cenário no sentido de, não estou falando para você se conformar com esse cenário, tá? Você precisa trazer para dentro do seu eu uma tranquilidade de que você está num cenário indesejado, mas que você vai sair dele já já. Para isso, você precisa passar por esse processo de aceitação. Quanto mais você se revolta com a realidade que você tá vivendo, quanto mais você reclama dela, quanto mais você aponta, quanto mais você briga com a sua realidade, maior ela vai se tornar. Isaías tem um versículo muito forte. Na tranquilidade e na confiança está a sua força. Você precisa primeiro buscar essa tranquilidade e confiar. Confie em Deus, confia que esse cenário vai mudar, confia que esse processo vai dar certo. Aceitar uma situação que você não está feliz não é desistir de sair dela, é parar de sangrar. E vem a segunda parte, que é você vai idealizar
aquilo que você quer viver. Você vai parar agora de focar no caos, no cenário que você tá, nos problemas, e você vai começar a entender pra onde você quer ir. Qual cenário seria o ideal pra você se sentir agora em paz, no hoje? O que teria que estar acontecendo? Algo que seja crível pra você. Você pode falar assim, o que eu queria estar vivendo agora era ganhar na Mega Sena e ficar milionária e viajar o mundo. Isso tá no seu alcance? Não. Então pense em algo que seja crível pra você e que esteja ao seu alcance. E você vai idealizar. Você vai escrever tudo o que você quer viver em detalhes. Eu lembro que quando eu parei pra começar a escrever qual trabalho eu queria exercer, eu falava assim, eu quero exercer um trabalho que eu ame a minha função. Eu quero ter autonomia. E aí eu citei todos os benefícios que eu queria ter. Gente, hoje eu vivo exatamente o que eu havia escrito. Você vai escrever quanto você quer ganhar, os benefícios que você quer ter, ou o tipo de relacionamento que você quer ter, ou como você quer que o seu relacionamento atual se transforme. Ao invés de você ficar focando ali nos problemas do seu namorado, do seu marido, noivo, sei lá, seja quem for, você vai começar a escrever as qualidades que você gostaria que ele tivesse e vai começar a idealizar ele com aquelas qualidades. Vai parar de focar nos defeitos. Vai parar de ficar reclamando e apontando os defeitos dele. Vai começar a idealizar e imaginar ele com as qualidades que você gostaria. E você vai escrever. E você vai visualizar. A nossa mente não sabe o que é real, o que não é. Então, quando você se emociona no filme, é porque a sua emoção, a sua mente está acreditando que aquela história é real, mesmo o seu consciente sabendo que não é. O seu inconsciente não sabe. O nosso consciente é um portão pro nosso subconsciente. A gente abre para poder ver, ouvir, pensar em coisas de forma consciente. Você escolhe, você tem controle sobre isso. E o inconsciente, ele acredita. E aí ele replica aquilo pra sua vida. É importante você idealizar o que você quer, mesmo você ainda não estando vivendo. Permaneci mais alguns longos meses naquele trabalho, mas eu já acordava de manhã e tomava meu banho já imaginando que eu tava indo pro trabalho e que eu me sentia feliz. Eu idealizava, eu fechava os olhos e eu me imaginava numa função que eu gostava. Eu me imaginava conhecendo lugares novos, eu me imaginava viajando. E hoje eu trabalho exatamente assim. Eu conheci esse ano Salvador, eu conheci Maceió, eu conheci Piracicaba. Eu conheci cada lugar incrível nesse país. Foi exatamente o que eu idealizei. Eu comecei a me ver feliz antes de estar feliz. O terceiro passo é: você vai começar a se movimentar. E presta atenção. Só de você começar a idealizar, a escrever, a se imaginar, a acordar pensando que você tá indo em direção pra onde você quer e não pra onde você não quer, isso já vai trazer uma transformação interna muito grande. De sentimento, de sensação, de esperança, de confiança, de fé. Mas isso não é suficiente. O que eu fiz na minha época do burnout? Além desses dois passos que eu citei, como eu consegui me acalmar, porque eu aceitei aquela realidade e eu comecei a me visualizar vivendo algo que eu realmente queria, então aquilo me trouxe calma, eu consegui aquietar meu coração. Eu entrei para uma pós-graduação. Faça aquilo que tiver ao seu alcance. O que tá no seu alcance? Mali, que tá no meu alcance é fazer uma faxina na minha casa e arrumar as minhas gavetas. Faça. Vai começar a se movimentar. Seja a coisa mais simples que tiver no seu alcance. Marley, o que eu quero é emagrecer. Vai lá agora. Vai lá, pausa. Eu espero aqui. Enche um copo de água e bebe ele. Começa a fazer aquilo que está ao seu alcance. Mas eu tô super insatisfeita, né? Outro dia eu tava conversando com uma amiga minha. Eu sou super insatisfeita com a minha pele, com a minha vida financeira, com o meu peso. Eu falei, peraí, vamos começar por onde a gente consegue. Dá pra mudar tudo do dia pra noite? Não dá, mas dá pra eu começar a me alimentar melhor, a beber mais água, a comprar uns produtinhos acessíveis aqui pra eu começar a cuidar da minha pele? Dá. Então é por aqui que a gente vai começar. Você precisa se movimentar. À medida que você dá um passo, o próximo começa a os próximos passos começam a aparecer diante
dos seus olhos. Pensa comigo. Um carro à noite numa estrada, ele só consegue enxergar o que o farol consegue alcançar. Ele precisa enxergar a estrada inteira? Não. Ele pode andar quilômetros e mais quilômetros somente com o que o farol consegue mostrar. Faça aqui, eu não sei se vocês estão me entendendo, mas faça aquilo que está ao alcance dos seus olhos. Uma caminhada no quarteirão da sua casa? Eu não sei, só você sabe, mas você sabe. A resposta está dentro de você. Aquilo que você precisa começar a fazer para sair de onde você tá, para começar a se mover em direção aonde você quer. Você precisa ser uma pessoa coerente com aquilo que você quer alcançar. Então as suas ações, elas têm que estar em concordância, em coerência com aquilo que você está idealizando. Por isso, idealizar é tão sério, porque você precisa entender para onde você vai, para você saber qual movimento, qual ação você vai tomar. Gente, eu tô nervosa nesse vídeo. Sabe por quê? Que isso aqui muda tudo. Isso aqui muda tudo. Vai lá, faz isso, depois volta aqui e me conta. E o quarto passo desse método: oração. A oração, ela move as coisas da nossa vida. Ela nos transforma de dentro pra fora, de fora pra dentro. Ela edifica a nossa vida. Porque o que acontece, gente? Na nossa vida, tudo é guerra entre a carne e o espírito. A minha carne é a vontade de comer, é a gula, é a preguiça, é a fofoca, é as palavras vãs, é a falta de domínio próprio, é a falta... É esse monte de coisa que deixa a gente na procrastinação, estagnado ou até andando pra trás. O nosso espírito, ele quer o contrário disso. Ele quer que a gente viva em paz, em equilíbrio, que a gente coma pouco, que a gente seja disposto, que a gente não fale de ninguém. E aí, eles ficam em guerra. Quando nós não temos nada que alimente o nosso espírito, a nossa carne fica mais forte e ela vence. Então, você tem dificuldade de ter disciplina para mandar currículo todos os dias, você tem dificuldade de ter disciplina para estudar para um concurso, você tem dificuldade de empreender naquilo que é seu sonho, você tem dificuldade de emagrecer, você tem dificuldade porque a sua carne está forte e o seu espírito está fraco. Na oração, diariamente, você vai começar a fortalecer o seu espírito. E a leitura da palavra também, ela é muito importante, porque a palavra, ela alimenta o nosso espírito. E eu confesso pra vocês que eu estou animadíssima pra nossa conversa do próximo vídeo. Um beijo e até!